Muy buenos días, Bom dia amados y amables aos amados e amáveis amigos y hermanos presentes amigos, irmãos aqui presentes en diferentes e aos ministros, irmãos ministros, e congregações hermanos que estão reunidas reunidas. em diferentes países nesta ocasião. Reciban mi cordial saludo, Recebam a minha cordial saudação. misionero Miguel Bermúdez Marín, Missionário Miguel Bermudes Marim, las iglesias y ministros todas as igrejas e ministros nas diferentes nações. por el respaldo E o meu apreço e agradecimento pelo apoio de la que estão dando construcción ao projeto da construção da grande tenda catedral en Puerto Rico. em Porto Rico. Es para mí una bendición Para mim, é uma grande bênção ustedes en esta ocasión estar aqui nesta ocasião para com vocês, tener el estudio bíblico para termos o estudo bíblico correspondente domingo, a este domingo, domingo 26 de julio 26 de julho del 2015. de 2015. Es domingo É domingo, 26 de julio dia 26 de julho del 2015. de 2015. Es para mí E para mim grande é uma grande bênção estar aqui para conversar estudio bíblico neste sobre la introducción estudo bíblico sobre al milenio a introdução ao milênio y su reino, el reino del e Mesías o seu reino, o reino do Messias, se llevará a cabo conforme que será a divina, realizado conforme a promessa divina. para lo cual leemos en Para San isso, Mateo, leremos em São Mateus, capítulo 24, no capítulo 24, versos 27 al do versículo 27 ao 31, onde el mismo Cristo hablando o próprio Cristo, falando, como el nos disse: que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Después de la tribulación, E depois da aflição daqueles dias, el sol se o sol escurecerá, y la luna no e a lua não dará sua luz, y las estrellas e as estrelas cairão do céu, y las potencias e as del cielo potências dos serán céus movidas. serão abaladas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Então Y entonces lamentarán aparecerá no la céu tierra, o sinal do Filho do Homem, hombre viniendo sobre las nubes del e cielo, todas as tribos da terra se lamentarão, y gran gloria. e verão ao Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Y juntarán a sus E enviará seus anjos com grande voz de trombeta, e ajuntarão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Dios bendiga nuestras almas, Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra, nos abra las escrituras que nos abra as Escrituras viento, e o nosso entendimento para compreendê-las. en el nombre del Señor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pueden tomar asiento si tienen. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Nuestro estudio bíblico para hoy es O nosso estudo bíblico para hoje é a introdução el milenio. ao milênio. El milenio que corresponde al reino O del milênio, Mesías, que corresponde ao reino do Messias, un reino de 1000 años se ha prometido um reino a través de las escrituras, de 1000 anos, prometido através das Escrituras. la promesa de Apocalipsis, E vejamos a promessa do Apocalipse, capítulo 20,
no capítulo 20, versos 4 al 6, do versículo 4 ao 6, onde nos se diz: sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de su E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aqui nós temos claro o que ocorrerá como introdução ao milênio ou ao reino milenar de Cristo, do Messias, o Cristo, que se assentará sobre o trono de Davi, reinará sobre Israel e sobre todas as nações por 1000 anos. Este também é o reino do qual o Espírito de Deus nos falou através do profeta Ezequiel. No capítulo 37, quando nos habla de Israel, quando nos falou de Israel, das 10 tribos do norte, que são 10, e das tribos do sul, que são 2, as quais foram separadas lá no tempo de Jeroboão e de Roboão. Foram dadas 10 tribos para Jeroboão, as tribos do norte. E lá foi estabelecido o reino do norte, composto pelas 10 tribos. E Roboão, como herdeiro de Davi, ficou com 2 tribos no reino do sul, ou reino de Judá. Portanto, Roboão ficou com o reino de Davi. E Jeroboão, da tribo de Efraim, ficou com 10 tribos. E estas 10 tribos estiveram separadas das tribos do reino do sul ou do reino de Judá. Mas a promessa é que serão ajuntadas novamente para o reino de Davi assim ser restaurado, e o Messias príncipe governar e reinar sobre as 12 tribos de Israel. O que acontecerá no último dia, no 7º milênio, contando de Adão até hoje, quando
establecerá su reino, O Messias estabelecerá o seu reino, restaurará o reino de Davi, como o filho de Davi, siendo que es el descendiente sendo que de David, ele é o descendente de Davi. león, Ele é o leão da tribo de Judá, como rey, como rei e como juiz. y es el príncipe de paz, Ele é o príncipe de que traerá la paz, paz a Israel, que trará a paz para Israel, y de ahí se extenderá la paz e de lá a todas, a paz se estenderá para todas as nações. la paz A paz permanente para Israel e para todas las naciones. as nações. Este reino milenial Este reino milenar es el que tanto anhela é o que tanto a família humana deseja, porque todos nós queremos la paz queremos a paz para ser felices para sermos familia felizes en nuestras naciones. com nossa família em nossas nações. Ahora, la introducción A introdução a ese reino milenial, a esse reino milenar, el Mesías, o su Messias venida, o fará na sua vinda ángeles que com os envía seus para anjos, juntar os quais ele envia escogidos, para chamar e ajuntar os seus escolhidos, gran voz de trompeta. chamando-as com a grande voz La voz de trombeta. es la voz E a voz de trombeta de Dios é a voz de Deus, hablándole falando, y llamando y chamando e ajuntando a sus escogidos. os seus escolhidos. Primeramente tiene que llamar y juntar los Primeiramente, tem de chamar e de ajuntar de su iglesia, os escolhidos da sua igreja do último dia, en el nuevo pacto, que é aquela que está y después llamar y no juntar novo a los pacto. escogidos, Depois chamará e ajuntará os escolhidos dentre o povo hebreu, que son que serão 144 144 mil, 12,000 12.000 cada tribu, de cada tribo, para o qual enviará con para o voz de qual trompeta, enviará os seus anjos ángeles, com grande voz de trombeta. E os seus anjos los dos olivos, são as duas oliveiras Zacarias, capítulo do capítulo 4 de verso Zacarias, do versículo 1 até o 14, y Apocalipsis, e do capítulo 11 do Apocalipse, verso desde o versículo 1 al 14. até o 14. Bajo estos E ministerios sob esses ministérios, serán llamados y untados os escolhidos de Deus, los no escogidos último de Dios en el dia, postrero. serão chamados e Son ajuntados. los mismos ángeles E estes são os mesmos anjos mensageiros de la parábola de da la parábola cizaña, do trigo e do joio, que os quais apartarán separarão la cizaña del trigo y la echarán o joio do trigo en el fuego e lançará o joio no fogo de la gran tribulación, da grande tribulação, de ese día ardiente, desse dia ardente como uma fornalha, que virá, Malaquías, capítulo de 4, acordo ao verso capítulo 1 al 6, 4 de Malaquias, do versículo 1 ao 6, o qual quemará queimará a los malos aos maus, y no les dejará ni e raíz, não lhes deixará nem raiz nem ramo. pero los que temen el Mas nombre para del aqueles Señor que nacerá temem o el nome do sol Senhor, nascerá o sol de justicia, da justiça. o sea, la venida Quer dizer, de Cristo, nascerá que es el sol de justicia, a vinda de Cristo, que é o sol de justiça, e nascerá para que eles, es el Mesías en su venida porque postrero, é o Messias na sua vinda no último dia, vindo até a sua igreja, introducirá e que introduzirá o milênio. y por consiguiente E, consequentemente, introducirá su reino introduzirá en el día postrero, o seu reino no último dia, reclamando todo lo que la reclamando sangre, tudo o que ele redimiu com o seu sangue, trayéndolos
a resurrección, los que murieron e en trazendo Cristo, aos que morreram em Cristo dándolos en cuerpos eternos, na en ressurreição, Cristo que estén vivos, ressuscitando-os em corpos eternos, e transformará aos crentes em Cristo que estarão vivos, transformados os en quais serão cuerpos glorificados, transformados em corpos jovens, imortais, glorificados igual al glorificados, cuerpo glorificado, na semelhança do corpo glorificado que Jesus Cristo tem, está tan joven, o qual cuando subió al cielo, está tão jovem como quando ele subiu ao céu diestra de e Dios, assentou-se à destra de Deus, había dicho que haría como ele tinha dito que faria, todos e como los escritos todos de los apóstoles en el os registros dos apóstolos y en las cartas no livro dos apóstoles de Atos, San Pablo nas cartas apostólicas de São Paulo y de otros apóstoles e dos outros apóstolos, dan testimonio que Cristo se dão sentado testemunho de que Cristo assentou-se en el trono de Dios, no trono de Deus, lo prometió. como ele prometeu. Y Cristo en el Espíritu Santo en medio Cristo, de su em Espírito Santo no meio da sua igreja, da testimonio de que Él dá testemunho está sentado de que ele está sentado en el trono de Dios. no trono de Deus. En Apocalipsis, Isso está no capítulo 3 do versos 20 Apocalipse, al 21, versículos 20 ao 22, onde nos diz: Yo estoy a la puerta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz y abre la puerta, e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele y Él conmigo, e ele comigo. al que venciere, A quem vencer, le daré que se siente lhe conmigo concederei en mi que se trono, assente comigo así no como meu yo he trono, vencido assim y me como he eu sentado con mi Padre. venci e me assentei com meu Pai no seu trono. El que tiene oídos, Quem tem oiga ouvidos, lo que el ouça Espíritu dice o que o Espírito a las diz às igrejas. Esto es lo que está diciendo el Espíritu Santo Isto é o que o Espírito Santo está dizendo para a igreja, na etapa séptima del na milenio, sétima etapa o edad da igreja, de la Odisea, ou na era de Laodiceia, en la iglesia que está estaba representada na igreja que en estava Asia Menor. lá em Laodiceia, na Ásia Menor. Esta escritura es Esta escritura para este tiempo final. é para este tempo final. Todas las promesas hechas Todas as promessas feitas en cada etapa de em la cada etapa da igreja, las recibirá el que se siente con Cristo en su trono. aquele que se assente com Cristo no seu trono as receberá. Do mesmo modo, Padre en su trono. como Cristo se assentou com o Pai no seu trono. Luego E depois ele disse: todo poder me é dado no céu e na terra, porque en el trono porque é no trono del poder. que está o poder. Y el que se siente en el trono E aquele que se assente no trono que recibe el poder. é quem recebe o poder. Ahora, para este tiempo final, la introducción al milenio, reino E milenial, para este tempo final, a introdução ao milênio ou ao reino milenar, Cristo a faz vindo à sua igreja na etapa de ouro da igreja, de piedra, na era de pedra angular, así como vino a cada edad assim del como pasado, ele veio em cada era do passado el programa de Dios e cumpriu o programa de Deus que correspondeu etapa, para cada etapa da igreja. para este tiempo final, Para este tempo final, ele cumprirá o programa divino correspondente de oro de la iglesia, à era de ouro da igreja, de piedra angular. a era da pedra angular. Y ahí es donde recibirán también Cristo E aí, y los creyentes en él Cristo e os crentes nele receberão la gran victoria também en el amor a divino, grande vitória no amor divino, que en cada etapa de la iglesia porque em cada etapa da igreja
una batalla houve também uma batalha e uma vitória para los creyentes. para os crentes em Cristo. Para este tiempo final, Para este tempo final, en la etapa de piedra angular, na etapa de pedra angular, es hecha la introducción será feita a introdução ao milênio, al reino milenario, ao reino milenar, con todo com tudo lo que corresponde o que corresponde a este tiempo final. a este tempo final. Así como Juan Assim como introdujo a Cristo, João introduziu a Cristo, fue el precursor de la primera venida. ele foi o precursor da primeira vinda de Cristo. El reverendo William Branham Assim, fue o reverendo William Branham foi o precursor da segunda vinda de Cristo. Juan presentó a João Cristo apresentou en su Cristo na sua primeira vinda, primera venida, vindo como Cordeiro de Deus, quando ele disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira el pecado del o mundo. pecado do mundo. Y el precursor de la segunda venida de Cristo, E o precursor da segunda vinda de Cristo apresenta Cristo como leão da tribo de Judá. así lo presenta Assim o apresenta la segunda venida, para a segunda vinda de Cristo, viniendo a su iglesia vindo à sua igreja en el día postrero. no último dia. Y dice el reverendo William O Branham reverendo William Branham, en el mensaje La fiesta de las trompetas, nos disse na mensagem A Festa das Trombetas, 189, no parágrafo 189. esto será la trompeta. Isto será a La trombeta. fiesta fue rechazada, A festa será rejeitada. entonces su Mesías será dado. Então seu Messias será dado a Esto conhecer. será la trompeta, la fiesta será rechazada. Entonces Notem. su Mesías será dado a conocer. Eles Noten, ellos conhecerão a su Mesías o seu Messias cuando le vean. quando o vejam. Y ahora vamos a ver cuándo E assim veremos quando e onde o verão. ellos conocerán a su Mesías. Eles conhecerão seu Messias quando o vejam. Él viene Ele vem, en poder esta vez em El poder, que ellos buscaron. o que eles buscaram. Él viene en poder Ele vem em poder para la novia gentil. para a noiva gentia. Y los judíos van a E os judeus reconocerle a él. vão reconhecê-lo. ¿Cuándo y cómo Quando? Como? lo van a ver? E onde o verão e o reconhecerão? Viniendo Vindo por su iglesia pela sua igreja noiva en el día posterior, no último dia, en su manifestación. na sua manifestação final. Eso es de lo que habló Cristo Foi isto que Cristo falou Mateo no capítulo 16 de São Mateus, versos nos versículos 26 26 al 28, ao 28, en donde nos dice, onde ele nos disse, hablando de su venida, falando da sua vinda. porque ¿qué Porque aprovechará el hombre o que o homem aproveitará se ganhar todo o mundo, mas perder a sua alma? recompensa del hombre por Ou su qual alma? recompensa o homem dará pela sua alma? Vendrá Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos. ¿Cómo vendrá el Hijo Como é que virá o Filho do Homem? en la gloria de su Na Padre? glória do seu Pai com os seus anjos. Y E então dará recompensará a cada um conforme conforme a sus obras. as suas obras. En Apocalipsis capítulo 22, No capítulo 22 do Apocalipse, versículo 12, ele disse: Eis que eu venho cedo, e o meu galardão comigo, para recompensar a cada um conforme su obra. a sua obra. Sigue diciendo, de cierto, Segue dizendo: Em verdade, eu vos digo que hay algunos que tem alguns
que estão aqui, que não experimentarão a morte, até que tenham visto o Filho do Homem vindo no seu reino. E em seguida, no capítulo 17 de São Mateus, levou a Pedro, Tiago e João a um monte alto e transfigurou-se diante deles. E a cada lado de Jesus apareceu Elias e Moisés, falando com ele da sua partida para Jerusalém. Porque essa é a ordem da vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem para o último dia. O reverendo William Branham também nos falou aqui na página 42 do livro das citações, no parágrafo 345. São Mateus, capítulo 17. Depois de 6 dias, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João numa alta montanha à parte e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol. Lembrem-se de que Malaquias disse no capítulo 4, versículo 2: aos que temem o meu nome nascerá o sol da justiça, e nas suas asas trará saúde. E suas vestes ficaram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que ele fez? Passou dentro da transformação até o dia de sua vinda. Ou seja, que ele estava lhes mostrando a ordem da sua vinda. Eles estavam ali vendo o que será a vinda do Messias no último dia, no último milênio. E isso é a introdução ao milênio, ao reino milenar. Ele os levou e foi transfigurado diante deles, transformado. As suas vestes brilharam como o sol em sua força. E eis que apareceram com ele Moisés e Elias. Agora, captem isso. Em que maneira o Filho do Homem virá agora? Primeiro aparecerá. Será Moisés e Elias. Então observe, antes que Jesus volte à terra, assim, é pouco antes do tempo, mas o espírito de Elias regressará à terra e converterá o coração dos filhos aos pais. A Bíblia o diz. Jesus o viu aqui. Os apóstolos viram aqui. Viram a ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa, antes que o vissem, o que era? Elias. E depois?
Luego, Moisés, Depois, Moisés, Israel volviendo Israel, hacia allá, voltando para lá, guardadores de la ley, os guardadores da y lei, luego el Hijo del Hombre e em seguida o Filho do Homem glorificado, del orden veem venida. a ordem da sua vinda. También la parábola del trigo y de la E cizaña. também na parábola do trigo do joio, Veamos lo que nos dice vejamos en San Mateo o que nos diz em São Mateus, capítulo 13, no capítulo 13. capítulo 13 de San Mateo, São Mateus, capítulo 13, verso 30 dice, dejad crecer no versículo 30 diz: Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, ou seja, el trigo y la cizaña juntos, deixar crescer o trigo e o joio juntos. y el tiempo de la siega, E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: coged primero la colhei cizaña primeiro o joio e atai-o em para molhos, quemarla, para o queimar, recoged mas o trigo ajuntai-o en mi granero. no meu celeiro. Eso es lo que fue dicho Isso é o que foi dito que o Senhor fará. Veamos un poco más Vejamos um pouco mais. en el mismo capítulo Nesse mesmo capítulo 13, 13, recordem que os ceifeiros são os anjos. en el mismo capítulo 13, versos Nesse mesmo capítulo 13, 47 en adelante, a dice, partir do versículo 47 em diante, "Los diz: cielos es semejante a una red que echada en el mar, Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, echan fuera. a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, Del siglo os maus, saldrán los porém, lançam fora. y apartarán Assim los será na malos consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. los dos olivos, Moisés y Elías, que aparecieron en el monte de la transfiguración. Os anjos são as duas oliveiras, Moisés e Elias, Al lado, que apareceram lá no Monte da Transfiguração, cada uno. um a cada lado de Jesus. Esos son los mismos Estes são os mesmos ministérios do capítulo 4 de Zacarias, do versículo 1 ao 14, 11, e do capítulo 11 do Apocalipse, do versículo 1 ao 14. ahí está el misterio Aí está de la introducción al milenio. o mistério da introdução ao milênio. Aí está o mistério Mesías, da vinda do Messias para este tempo final. Estamos ya en el tiempo final, já no tempo final, donde estas promesas onde estas promessas cumplidas, deverão ser y cumpridas, los ojos abiertos espiritualmente, las verá gradualmente e quem tiver siendo cumplidas. Y cuando se cuente la os seus olhos abertos espiritualmente, historia, as verá gradualmente sendo cumpridas. cree, E quando se conte a história, dirá: eu criei, y en eu vi
e entendi Dios estaba llevando o a que cabo Deus estava fazendo en este tiempo final. neste tempo final. Y eso es E isso é introducción, a introdução ao milênio, porque la introducción al milenio la hace porque el Señor o Senhor faz a introdução ao milênio neste tempo final. en Apocalipsis capítulo 8, verso 1 dice que cuando fue No capítulo 8 do Apocalipse, versículo 1, silencio en el nos cielo, diz que quando o sétimo selo foi el aberto, séptimo sello, houve silêncio no céu quase por meia hora. O sétimo selo é a vinda do Senhor. el Señor O Senhor é o sétimo selo, viniendo vindo à sua igreja a, no último dia. y eso es lo que los judíos van a ver Isso é o que os judeus verão, al Mesías viniendo a su iglesia o Messias vindo à sua igreja no último dia, en la introducción na introdução al ao reino milenario. reino milenar. Y ellos lo reconocerán. Eles o reconhecerão, como o reverendo Lembrano nos disse, na leitura que nós tivemos. Dice el reverendo William Branham, O reverendo William Branham nos disse en el libro de los sellos, no livro Os Selos, em espanhol, 464 y 465, nas páginas 464 e 465. en el último párrafo de la 4, Aqui no último parágrafo da página 464, pasamos luego a la página 4, e em seguida passaremos para a página 465, ele nos disse: debemos recordar que este séptimo sello devemos lembrar es el fin del tiempo que este de sétimo todas selo é o fim do tempo de todas as coisas. las cosas Correto. escritas As coisas en el escritas libro de la redención, no livro da redenção, sellado desde antes de la fundación del mundo, con selado 7 desde sellos, antes da fundação do mundo com 7 selos, termina. tudo termina. Es el fin de este mundo agitado, É o fim deste mundo agitado, el fin de la naturaleza agitada, o fim da natureza es el agitada, fin de todo. e é o fim de tudo. Eso también encontramos el Também fin encontramos nisso o fim das trombetas, das taças, da terra, y aún e mesmo es el fin o fim del tiempo. do tempo. El tiempo termina. O tempo termina. Así nos dice la Biblia. Assim a Bíblia nos diz no capítulo 10 do Apocalipse, do versículo 1 ao 7, El ángel dijo, quando o anjo disse: o tempo não será mais. y eso será en el día cuando Isso será neste dia, y esto será quando este grande evento suceda. día cuando este gran evento Ali termina tudo. allí todo termina. O sea que con la venida del Señor, a la Ou venida seja, del Mesías, com a vinda do Senhor, com a vinda do Messias, tudo terminará. su venida A sua vinda es el séptimo sello é o sétimo selo. y él es Ele é el séptimo sello, o sétimo selo, el que está contenido en ese séptimo o que está contido neste sétimo selo. sello. De este séptimo sello Disse: no final deste sétimo selo é o fim da era da igreja, es el fin del séptimo é o sello, fim do sétimo es el selo, fin de las trompetas, é o fim das trombetas, es el fin é o fim de las copas das taças y aún es el fin de la entrada al e milenio. até mesmo é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso está contido no sétimo selo. Es como disparar un cohete al aire. É como disparar um foguete no ar. Um foguete destes que disparam Patronales, nas festas patronais días festivos, e em alguns dias festivos das nações. esos cohetes Esses foguetes que eles disparam paran y sueltan muchas estrellitas. soltam muitas estrelinhas nos ares. Assim, Este cohete hace una este explosión foguete faz uma explosão aquí cerca
por aqui perto. Ou seja, sale, quando ele sai, explota. explode. Y luego, E logo, más alto, muito mais alto, faz outra explosão. y de ahí salen 5 estrellas. Daí sai 5 Una de estrelas. esas 5 estrellas Uma dessas 5 estrelas faz uma explosão e daí saem outras 5 estrelas. E uma dessas estrelas explode e daí saem outras 5 estrelas. y después desaparece. E depois desaparece gradualmente. Así, Assim é o sétimo selo. allí termina el tiempo. Aí o tempo termina para o mundo. Es el fin del tiempo. É o fim do tempo para isto e para aquilo Todas las cosas. e para todas as coisas. Termina con el séptimo sello. Tudo termina com o sétimo ¿Cómo selo. lo va a hacer Dios? E como Deus fará No isso? sabemos. Isso é o que nós não sabemos. Nós não Será el sabemos. tiempo para Nisso será o todas tempo las cosas. para todas as coisas Entrada e del milenio. a entrada do milênio. Ahora noten que la Então notem que a abertura deste sétimo selo foi tão tremenda que los cielos que até os céus mesmos fueron silenciados foram silenciados por este evento por este evento, de media hora. pelo tempo de meia hora. El séptimo sello es O sétimo selo la venida del Señor é a vinda do Senhor. y veamos aquí en la página 4 E vejamos aqui na página 474 del libro de los sellos dice, e também na 475 do livro Os Selos. Ele yo disse: no sé quién será, Eu não sei quem será, a suceder. nem o que sucederá. No sé, solamente Eu não sei. que esos 7 truenos O que sei é somente que esses 7 trovões contêm um mistério por cuja razão houve silêncio no céu. Quer dizer, hablando, os 7 trovões hablando como león, é o anjo forte falando, é Cristo falando, como leão, à sua igreja no último dia. no sé, solamente sé que esos 7 Eu não sei. O que sei misterios por cuya é razón somente que esses 7 trovões contêm o mistério pelo qual entienden houve silêncio no céu. Todos entenderam? y la hora cuando por Quem sabe seja agora o tempo e a hora, quando apareça essa grande pessoa que estivemos esperando. Talvez esse ministério, pelo qual tenho tratado de converter as pessoas à palavra, entonces les tenha servido de fundamento. para siempre. Se assim é, então estarei lhes deixando para sempre. Não haverá 2 aqui ao mesmo tempo. E se assim mesmo fosse, ele crescerá Menguaré. e eu minguarei. Ahí está hablando de algo Aí ele estava falando de alguém que vendrá que virá después de él, depois dele, al cual él está preparando para quem ele está preparando o caminho. la página 469. Na página 469 deste livro, Os Selos, ele disse: Y notaron que dije que uno de esos E notaram que eu disse que um destes anjos era muito estranho, demás me pareció ou muy seja, distinto, era muito diferente dos demais. me pareció muy distinto. Me pareceu muito distinto aos demais. Constelación, Estava numa constelação com 3 de cada lado e um em cima. y el que estaba a mi lado E aquele que estava ao meu lado, contando hacia la derecha da esquerda para a direita, sería, esse seria o 7º anjo. él era más brillante, Ele era mais brilhante significaba más para e mí significava mais para mim do que os que demais. el pecho así robusto. Eu lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. También que Disse-lhes também levantó, que ele me levantou, me suspendeu. Se lembram? ahora aquí está, Agora, aqui está. aquí está.
era el que tenía era o que tinha o sétimo selo. o sea que ese ángel, Quer dizer, esse anjo, diferente a los demás, es el diferente dos demais, é o que tem o sétimo selo. es el mensajero É o mensageiro con el séptimo sello, com o sétimo selo. es el ángel É o anjo estaba que estava ángeles o com os mensajeros de las outros edades. anjos ou com os mensageiros das eras da El igreja. reverendo William Branham está Quando o reverendo William Branham arrebatado en espíritu, foi arrebatado em espírito e estava con esos ángeles, lá com esses anjos, él cuenta 7 ele contou 7. y por consiguiente Consequentemente, él es uno ele era um dos que estavam ali. y entonces vienen a ser Então, 8 ángeles. são 8 El anjos. séptimo mensajero es O sétimo mensageiro se da del séptimo ángel y el octavo estava contando os mensageiros das eras, a los demás e ele é o sétimo anjo. y volaba E o oitavo anjo viria a ser o anjo diferente dos demais, e voava o sea do oeste para o leste. que Ou seja, aparecen esos ángeles esses anjos apareceram e voavam continente americano, do oeste do continente americano para o leste, Israel, para Israel, Oriente. Oriente Médio. Es el ángel por consiguiente Consequentemente, esse é o anjo que tem el ministerio o ministério para estar en el oeste para estar no oeste del Señor Jesucristo, com a igreja do Senhor Jesus Cristo e depois estará no leste com o povo hebreu. como eso. Tão simples assim. Así como los judíos Assim como os judeus, bajo el ministerio sob o ministério Pedro de São Pedro, indo à casa del centurión romano do centurião romano, y e São Paulo indo à Ásia Menor aos gentios, levando a mensagem do evangelho, do mesmo modo como os judeus, sob o ministério de São Pedro e São Paulo, trouxeram a mensagem, o evangelho aos gentios, os gentios o levarão de volta aos judeus. E isso será por intermédio dos ministérios de Moisés e Elias, a los cuales San Pedro y San Pablo son el tipo y figura dos quais São Pedro e São Paulo são a representação, tipo e figura naquele tempo. Página 30 del libro de Edades dice, Na página 30 do livro das Eras, párrafo dice, aqui no penúltimo parágrafo ele disse: volverá el evangelio de los judíos, mas quando o evangelho voltará aos judeus, terminado la dispensación quando haja terminada, de los gentiles, el evangelio quando está seja listo para terminada a volver a los dispensação dos gentios, judíos, o si tan solo o evangelho está pronto para voltar aos judeus. de sus Ó, se tão somente pudesse lhes dizer algo que está a ponto de suceder hoje, neste nosso dia. Esta grande coisa que sucederá recorrerá até o Apocalipse 11. Moisés y Elías, E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas Moisés e Elias, trazendo o evangelho de volta aos judeus. es que los ministerios de los dos olivos O que acontecerá é que os ministérios das 12 oliveiras primeiro estarão no meio do cristianismo, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, na era de ouro da igreja, que representan que é a era que representa o lugar santíssimo, en el templo que hizo Salomón, lá no templo el tabernáculo que hizo que Salomão el fez profeta Moisés. e no tabernáculo que o profeta Moisés fez. Piedra angular es el A era de pedra angular del templo é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja. ahí es donde aparecerán Aí é onde
as duas oliveiras los dos olivos, aparecerão. los ministerios de Moisés Os ministérios de Moisés e Elias con el Señor, com o Senhor, porque Él viene con porque ele virá com seus anjos. aquellos dos profetas, Moisés Aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o evangelho de novo aos judeus. Estamos todo prontos. está en orden. Tudo está em ordem. Como los judíos trajeron el evangelio a los gentiles, Do mesmo modo también como los gentiles se lo llevarán de regreso. os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, El rapto, assim também os gentios o sea que es o levarão de volta aos judeus e o rapto sucederá. para la iglesia del Señor. Isso quer dizer Cuando veamos que será ese, um grande sinal para a igreja do Senhor Jesus Cristo quando porque vejamos esta aproximação, todo eso será porque tudo isso será y está en la introducción al milenio. e estará na introdução ao milênio. Cuando vean a Cristo, al Mesías, Por isso, quando os judeus vejam su iglesia, Cristo, o Messias, no meio da sua igreja, eles dirão: este es é este que nosotros quem nós estamos estamos esperando. esperando. Página 22, No livro das citações, na página párrafo 22, parágrafo 176, falando hablando de los judíos, dos judeus, ele disse: cuando vean a Jesucristo quando vejam Jesus Cristo vindo por su novia, ellos dirán, pela noiva, eles dirão: olhem, ese es nuestro Dios, esse é o nosso Deus, a quien esperamos. a quem esperávamos. Ese es nuestro Dios, a quien esperamos. Esse é o nosso Deus a quem esperávamos. Este é ele. Pero él no viene Porém, ele não vem por eles. viene, Ele vem, vean, viene por vejam, ele vem por sua noiva. en el libro de los sellos, E na página página 57, 57 do livro Os Selos, hablando da versão espanhol, falando do anjo forte que desce dice, do céu no capítulo 10 do Apocalipse, ele disse: y vi otro ángel fuerte descender vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco celeste sobre a sua cabeça. Usted se fija bien, nota, Mas se você observar bem, notará que esta pessoa é Cristo, porque aún en el Antiguo porque até mesmo lá no Antigo Testamento ele foi chamado de o anjo do pacto. y él ahora viene directamente E a los ele judíos, vem diretamente agora aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, continuando, diz: Jesús e seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Apocalipsis capítulo Se lembram do anjo do Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. ángel es un mensajero, Um anjo é um mensageiro. un mensajero de Israel. E ele é um mensageiro a Israel. La iglesia Vê você? está a punto de ser A raptada. igreja está a ponto de ser raptada. Su iglesia, Ele vem por sua igreja. ¿por quién viene? Por quem ele vem? Por sua igreja. Porque a sua igreja é aquela que está sob o novo pacto. E o novo pacto é o que está em vigência. Murió en la cruz, Porque quando Cristo morreu lá na cruz, tuvo la semana número 70, se deteve a semana de número 70 capítulo 9, do capítulo 9 de Daniel. 70 en la A semana de número 70 se deteve na metade da semana. 7 años, la E semana cada semana são 7 anos. de 7 A años, semana de número 70 consta de 7 el anos. ministerio de Cristo, Os 3 anos e meio do ministério de a Cristo la mitad de esa semana 70, terminou na metade da semana de número 70. esa semana, E essa semana de número 70 se deteve ali. cual le restan 3 años y Por isso ainda restam 3 anos e meio para Israel, con ellos, do trato de Deus com eles. para cabo, O que será realizado al final, neste tempo final,
quando seja completada del Señor Jesucristo a igreja do Senhor Jesus Cristo tiempo final, neste tempo final, en la introducción na introdução reino milenial, ao reino milenar do Messias, por lo cual pelo qual estar preparados temos de estar de preparados, un momento a otro, porque de um momento a outro se completará el Señor Jesucristo a igreja do Senhor Jesus Cristo. terminará su labor, Cristo terminará o seu trabalho sacerdote de sumo sacerdote, comenzará su labor começará o seu trabalho de león de la tribu de leão da tribo de Judá, de rei dos reis, senhor dos senhores, tomando el título de propiedad, pegando o título de propriedade, 7 sellos, o livro selado com 7 selos, propiedad, que é o título de propriedade da vida eterna, propiedad, o título de propriedade de toda a criação. es el libro É o livro de la vida, da vida, están escritos los onde nombres, estão escritos os nomes hijos de todos os filhos e filhas de Deus, de antes, desde fundación del mundo, antes da fundação do mundo. libro que tenía Adán, É o livro que Adão la tinha, propiedad que tenía Adán, o título de propriedade que Adão tinha y regresó e que perdeu, a la diestra de e Dios, voltou para a mão de y Deus. ha estado en la diestra de Dios Esteve na mão direita de Deus miles de años, por milhares de anos. y en el día postrero, E no último dia, en la introducción na introdução al reino milenial de ao reino milenar de Cristo, do Messias, será tomado por el Mesías, esse livro será por Cristo, pego como león de la tribu pelo de Judá, Messias, por Cristo, rey de reyes como leão da tribo de Judá, y juez, o rei dos reis, senhor dos senhores e juiz de toda a tomará terra. la diestra de Dios, Ele o tomará da mão direita de Deus e o abrirá no céu. Virá y hará su obra de e fará sua obra de reclamação. reclamará todo lo que la Reclamará tudo que ele redimiu com seu sangue pasará precioso. por el paraíso, donde Passará pelo paraíso, en alma y espíritu los creyentes en onde os crentes em Cristo, que han terminado de que terminaram a sua vida aqui na terra, humanos, em corpos humanos, físicamente, e que morreram fisicamente, los traerá con él, onde estão em alma e espírito, que tiene que llevar a cabo e os trará com ele, a los mensajeros de cada edad, e lá haverá um juízo luego vendrá con ellos, que será realizado creyentes que están com os mensageiros de cada en era. la sexta dimensión, Em seguida virá com eles, com todos os crentes que estão lá no paraíso, na sexta dimensão. los glorificados, Os trará, os ressuscitará em corpos glorificados, eternos e jovens, nos transformará, e nos transformará os que estivermos vivendo, seremos e glorificados então todos seremos glorificados, toda la e eternidad, seremos jovens para toda a eternidade. completa, Assim, y estará junta toda la iglesia del toda a igreja do Senhor Jesus Cristo estará completa e junta, desde los tiempos com de los corpos apóstoles glorificados. hasta todos los creyentes en Cristo, E desde os tempos dos apóstolos até hoje, todos os crentes em Cristo, ao serem glorificados, estaremos juntos e estaremos juntos para toda a eternidade. y estaremos en la tierra Estaremos nesta terra de 30 a 40 por días, 30 ou 40 dias, com nossos corpos glorificados, estuvo assim como Cristo esteve discípulos aparecendo para os seus discípulos por 40 dias, tendo já sido ressuscitado. al cielo, Depois ele subiu ao céu que él había resucitado, com todos que ele tinha ressuscitado: Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas, los santos todos os santos do Antigo Testamento, estuvieron con él en el que subiram com ele no rapto de Cristo, Cristo con los santos del Antiguo Testamento. com os santos do Antigo Testamento. También será Assim será também en este tiempo final neste tempo final, en la introducción al milenio na introdução ao milênio, que Cristo llevará a cabo que Cristo realizará su venida neste tempo final, na sua vinda, a, na sua vinda, a sua igreja. porque así como la luz estuvo Porque assim como a luz esteve 1000 años atrás en carne humana, em carne humana há 2000 anos atrás, porque a palavra encarnada é a luz da era quando a veem. Cristo dijo Cristo disse que ele que él era la luz, era a luz, porque en él se estaban porque cumpliendo nele estavam se cumprindo las promesas
promesas mesiánicas as promessas messiânicas venida da primeira vinda do Messias. y la palabra E a palavra es luz. é luz. Lámparas a mis pies Lâmpada y lumbrera é a tua palavra para os meus pés cuando e la farol palabra para o meu caminho. se cumple, se hace realidad. Quando a palavra se cumpre, se torna realidade, se encarna, essa é a luz para o povo. La luz Moisés foi a luz para o del povo, pueblo, guiándolos guiando-o en el programa divino, naquele tempo le acompañaba no programa divino. la columna de fuego, A coluna de fogo, o anjo do pacto, lhe acompanhava, se hizo carne, a qual depois se fez carne, habitou em Jesus, em carne humana, es el ángel del pacto que vino para establecer el nuevo pacto porque ele é o anjo do pacto que veio para estabelecer o novo pacto. con sus discípulos. Por isso, na última ceia, Capítulo 26, versos 26 al 29, na Santa Ceia que ele teve com seus discípulos, em São Mateus capítulo 26, cuando partió el versículos 26 a 29, ele disse: cuerpo, comer quando ele partiu o pão e o deu a eles, disse: este é meu corpo, del Padre. comei dele Sus todos. discípulos dice, tomad, E dando o cálice de vinho, depois de dar graças ao Pai, muchos, dando aos discípulos, lhes disse: tomai dele todos. o sea, Isto é meu sangue do novo pacto, que é derramado por muitos. Quer dizer, sangre del nuevo pacto es falando do novo pacto que ele estabeleceria. todos los E o sangue do novo pacto era o sangue de Cristo. cubiertos con la sangre del nuevo pacto Todos os crentes em Cristo estão sob o novo pacto de todo pecado. e estão cobertos com o sangue do novo pacto. O sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado. A su iglesia en el día postrero, en la etapa Portanto, final, que la venida de Cristo, la luz del mundo, vendrá. Y eso corresponde a vinda de Cristo, a luz do mundo, virá al oeste, que es el continente, na etapa final, no último dia, así como la a primera sua igreja. en el E isso corresponde ao ocidente, ao oeste, que é o continente americano. pueblo hebreo, Assim como a primeira vinda de Cristo foi no oriente, no leste, pueblo que está dado entre o povo hebreu, entre para que el tiempo e no meio do povo que estava sob o pacto vigente para aquele tempo. está bajo el pacto vigente del tiempo final, E para o povo que está sob o pacto vigente no tempo final, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui está sob o novo pacto, de Cristo con está a promessa da segunda vinda de Cristo com seus anjos para este tempo final. Jesús también apareció. Vejam bem, no tempo de Jesus, Moisés e Elias também apareceram, ou seja, que a manifestação de Moisés e Elias, as duas oliveiras, Acompaña acompanha primera a primeira e a segunda vinda de Cristo. estamos en un tiempo de introducción Estamos num tempo de introdução ao milênio y del reino milenial. Por lo tanto, e ao reino milenar. Portanto, estejamos preparados, porque a parte culminante se se cumplirá cumprirá en la realización na realização de la visión de la carta, da visão da tenda, donde el reverendo William Branham onde o reverendo William Branham viu que la columna que de fuego voló, a coluna de fogo voou. entró, se fue a un cuartito pequeño, Ela foi e entrou num pequeno quarto de madeira estuvo manifestando e esteve se manifestando ali la columna de fuego, el ángel del a coluna de fogo, o anjo do pacto. Cristo, que es Espíritu Cristo em Espírito Santo entre o povo que está del pueblo que está bajo el nuevo pacto. sob o novo pacto. El cumplimiento de la visión de la carpa, O cumprimento da visão da tenda trará la gran victoria a grande vitória amor divino, no amor divino. y por eso la edad de piedra angular Por isso, a era de pedra angular del amor divino é a era do amor divino. donde se tienen que cumplir Nessa era é que terá de cumprir a visão da tenda, a terceira etapa,
clamando a voz de Cristo clamando como um leão quando ruge revelación e dando-nos a revelação do sétimo selo, de su venida. a revelação da sua vinda. Todo eso va a ser dado Tudo isso en el cumplimiento de la será visión. dado no cumprimento da visão da tenda. Ahí es donde los judíos van a mirar y ver. Aí é onde os judeus verão Decir, este es e dirão: el que nosotros este é quem nós estamos esperando, a reconocer. e vão reconhecê-lo. Pero primero lo va a Mas, reconocer primeiramente, la iglesia. quem o reconhecerá? A igreja do Senhor Jesus Cristo nessa manifestação. Van a reconocer que es Vão reconhecê-lo, pacto en la columna de fuego. que é o Cristo, o anjo do pacto, na coluna de fogo, visitando a sua igreja na era de pedra angular. En la columna Assim como ele visitou a sua igreja na coluna de fogo de era em era, es el mismo ele é o mesmo ontem, ayer, hoy hoje y siempre. e para sempre. Así como acompañó al pueblo hebreo Assim como ele acompanhou o povo en hebreu la dispensación de la ley, na dispensação da lei, lo acompañando esteve acompanhando a sua igreja de edad. de era em era. Él dijo, yo estaré Ele disse: eu estaré convosco todos los días. todos os dias até o fim do mundo. ¿Cómo? Pues ¿Cómo? el Espíritu Santo, Em Espírito Santo, columna de fuego, nessa coluna de fogo, chamada também en el ángel del pacto, anjo do pacto, que es Cristo que é en Espíritu Santo, Cristo em Espírito Santo no meio su iglesia. da sua igreja. ¿Vieron lo sencillo que es la introducción al milenio? Viram o simples que é a introdução ao milênio? Es el séptimo sello, É o sétimo selo. Cristo Cristo, en medio de su iglesia, no meio da sua igreja, introduzindo el milenio o milênio para su iglesia para a sua igreja y para los judíos. e também para os judeus. Cuando se esté cumpliendo la visión de la carpa, Quando estivesse cumprindo a visão da tenda, vamos a escuchar nós escutaremos mais abertamente sobre estos misterios sobre estes del mistérios programa de Dios. do programa de Deus. Mientras tanto, Enquanto isso, conviene não convém falarmos más claro mais claramente a respeito acerca de este tema deste tema de la introducción al milenio, da introdução ao milênio, para que los imitadores para que os no imitadores vayan a tomar não tomem as coisas que son reveladas, que sejam reveladas usarlas para utilizá-las para seu próprio benefício provecho e tirarem para proveito beneficio propio. para benefício próprio, como o fizeram em outros tempos, nas diferentes etapas do judaísmo Cristianismo. e do cristianismo. Estén al tanto, leyendo Estejam informados, los mensajes de reverencia lendo as mensagens do reverendo William Branham por internet, pela internet folletos, ou nos livros porque el que lhes são supridos, porque a mensagem Espíritu Santo a través que o Espírito Santo deu por meio do reverendo William Branham mensaje é a mensagem recursa que precursa segunda a venida de Cristo, segunda vinda de Cristo. Ou seja, como fue hablado será como por el Espíritu Santo. foi falado pelo Espírito Santo através do reverendo William Branham. Para eso es el mensaje Para isso, del reverendo William Branham. Por é a mensagem do reverendo William Branham. Por isso ele disse, yo no estoy aquí, se eu não estiver aqui quando ele vier, este mensaje esta mensagem lo introducimos. o introduzirá. Vamos a leerlo Vamos ler isso. como él lo dijo. Como ele falou. Página 119. Párrafo Livro de Citações, página 119,
parágrafo 1058, ele disse: talvez eu esteja construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. Quem sabe eu seja levado antes deste tempo. Mas eu creio que estamos tão próximos que eu não morrerei de idade avançada. E sendo já de 54 anos, já sendo de 54 anos, não morrerei de velho, até que ele esteja aqui. Ou somente se me dispararem, seja assassinado, ou de alguma outra maneira, de algum outro modo, seja morto. Mas não por causa da idade avançada, até que ele venha. Ou seja, ele cria que não morreria de idade avançada, de velho, sem que se cumprisse a vinda do Senhor. E atualmente ele já teria 100 e poucos anos, ou 106 anos de idade. Ele disse: talvez eu não farei. Talvez eu não o farei, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como o precursor da primeira vinda de Cristo, esta mensagem assim será precursora da sua segunda vinda. Quer dizer, o que o reverendo William Branham disse, ele falou que não morreria com a idade avançada por velhice, até que Cristo estivesse aqui na sua vinda prometida. Deste modo, o sétimo selo, sendo a vinda do Senhor, esse é o maior mistério de todos os mistérios. Deus, por meio do reverendo William Branham, falando a mensagem que ele deu, com essa mensagem introduz a segunda vinda de Cristo. Como ele disse que será, assim terá de se cumprir neste tempo final para a introdução ao milênio, porque o sétimo selo introduz o milênio. O próprio Cristo introduz o milênio no último dia. Estejamos preparados, porque no cumprimento da visão da tenda, todo problema será resolvido. No cumprimento da visão da tenda, se cumprirá o que está prometido e que foi mostrado para o reverendo William Branham.
tercera etapa se cumprirá. A terceira etapa se cumprirá na visão da tenda. Las bendiciones que están prometidas, E as bênçãos que estão prometidas para esse tempo, yo las voy a recibir. eu as receberei. Quem mais? Cada um de vocês também. Y obtendremos E nós obteremos a grande vitória amor divino. no amor divino. Recibiremos la fe Receberemos a fé, para ser transformados. a revelação, Recibiremos para sermos transformados. Receberemos a revelação do sétimo selo, que nos dará que nos dará esa fe essa fé transformación de transformação, y de rapto, de rapto arrebatamiento. ou do arrebatamento. Como están las cosas en Porque como as coisas estão neste planeta Terra, yo no quisiera, eu não gostaria de estar por muito tempo aqui na Terra. pero para dónde nos vamos a ir? Mas para onde iremos? No tenemos lugar para Aqui não temos lugar para onde ir. Cristo sí tiene un lugar Mas Cristo sim tem um lugar para onde nos levar, a pasar para passarmos esa temporada por essa temporada de 3 anos e meio, en la cena de la boda del Cordero, mientras la tierra na ceia das bodas do Cordeiro, por esos enquanto a terra estará passando por esses 3 anos e meio de purificação, preparada la tierra a terra sendo preparada del Mesías. para o reino do Messias. En nuestro estudio bíblico de hoy hemos visto No nosso estudo bíblico de hoje, la introducción vimos o que é al milenio, a introdução ao milênio. todo lo que está haciendo Dios Tudo que Deus está fazendo, y hará e mais aquilo que também fará durante los 3 años y medio durante os 3 anos e meio que tratará com os hebreus. E tudo isso está dentro da introdução ao milênio, al reino ao reino milenar del Mesías. do Messias. La introducción A introdução al milenio. ao milênio. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes. Para mim foi um grande privilégio estar aqui nesta ocasião com vocês, Este tema lhes dando este tema, a introdução ao milênio. todavía Se houver alguma pessoa como Salvador que ainda não recebeu Cristo como Salvador, poderá fazer isso nesses momentos. por usted, Estaremos orando por você, para el cual pueden pasar al frente para o qual y los que pode passar até aqui na frente. E vocês que estão em outras nações também, que ainda não receberam Cristo como Salvador, como Salvador, para que Cristo ou que se desviaram, en su reino podem recebê-lo como Salvador, para que Cristo lhes receba no seu reino, lhes perdoe, lhes limpe de todo pecado com seu sangue, sejam batizados na água no nome do Senhor. Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. recuerden que Cristo dijo Lembrem-se do que Cristo disse: que no nazca de nuevo del agua y del aquele que não nasça de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. São João capítulo 3, versos 1. versículos 1 ao 6. En las demás naciones pueden continuar Podem continuar chegando aos pés de Cristo também nas demais nações, su reino, para que Cristo lhes receba no seu reino, les bendiga lhes abençoe con la salvación com a salvação y vida eterna. e a vida eterna. Los niños de 10 años en adelante As crianças de 10 anos em diante pueden ir a los também podem chegar aos pés de Cristo, nosso Salvador, pues Cristo dijo, porque Cristo disse: dejad a los niños deixai que as crianças venham a mim y no se e não as impeças, porque de los tales porque das tais de los cielos. é o reino dos céus. Los niños tienen derecho también As crianças também têm direito de salvação y vida eterna. e de vida eterna. Y no le podemos quitar los derechos Não podemos tirar de los niños a os direitos que as crianças têm eterna de vida eterna, Cristo como Salvador. recebendo Cristo como Salvador, Tienen conciencia quando elas já têm a consciência do bem y del mal. e do mal. Vamos a estar puestos Vamos ficar em pé por las personas para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião, en diferentes nos diferentes países. países.
con nuestros rostros inclinados, com os nossos rostos con inclinados nuestros ojos cerrados. e com nossos olhos fechados. Padre celestial, en el nombre del Pai Señor, celestial, vengo a eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, dándote gracias por todo tu te agradecendo por Tuas bênçãos todas. por la salvación y vida Obrigado pela salvação e pela vida eterna que Tu nos dás, por medio de Cristo. que tem nos dado por intermédio de Cristo. Con todas estas personas Eu venho a Ti com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo Cristo como nos diferentes países suficiente, como seu único e suficiente Salvador. recíbeles en Eu te rogo que Tu as recebas no Teu reino, el Señor. no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Y ahora repita conmigo, Agora repitam comigo esta oração. los que están Todos os que estão chegando nesta ocasião aos pés de Cristo. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, que la predicación de eu ouvi a pregação do Teu Evangelho tu fe e a Tua fé en mi corazón. nasceu no meu coração, na minha alma. Creo en ti, Eu creio em Ti com toda a minha alma. creo en tu primera vez Creio na Tua primeira vinda. y creo en tu nombre, Creio no Teu nome, único nombre bajo el cielo, como o único nome debaixo do céu, podemos ser salvos. no qual nós podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la E eu creio na Tua morte na cruz do Calvário, como el sacrificio como o sacrifício de expiatório nuestros pecados. pelos nossos pecados. Creo Eu creio em Ti en ti de todo corazón. de todo o coração. Reconozco Reconheço que eu sou pecador necesito e necessito um Salvador, un redentor. um Redentor. Doy testimonio público de mi fe. Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdonas mis pecados, Eu Te rogo que perdoes os meus pecados, todo pecado, que me limpe de todo pecado com Teu sangue, santo y fuego, que me batizes com Espírito Santo e fogo após eu ser batizado na água no Teu nome, y e que produzas o novo nascimento em mim. quiero nacer en Eu quero nascer no Teu reino, vivir eternamente. quero viver contigo eternamente no Teu reino. Te lo ruego en tu Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amém. Y ahora me preguntarán, Agora vocês me perguntarão, ¿me pueden bautizar? quando podem me batizar? Porque escuché la predicación del Porque eu ouvi a pregação do Evangelho de Cristo, Cristo en mí, a fé de Cristo nasceu na minha alma e eu o recebi como meu único suficiente Salvador. e suficiente Salvador. Por cuanto ustedes han E porquanto vocês creram de todo o coração, pueden ser bautizados, todos podem ser batizados. bautice Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo y produzca en ustedes e produza um novo nascimento em vocês. el bautismo en agua O batismo na água tipológico. é El tipológico. agua no quita A água não tira os pecados. de Cristo, O sangue de Cristo limpia de todo é o que nos limpa de todo pecado. pero el bautismo en agua, Mas o batismo na água mandamiento, é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, o qual disse: y Ide todo el mundo, por todo o mundo, predicate el evangelio, pregai o Evangelho a criatura, para toda criatura. creyere, Quem crer fuere bautizado, e for batizado será salvo, el que no creyere, mas quem não crer será condenado. San Marcos, São Marcos capítulo 16, 6, versos, versículos 15 e 16. es un asunto de vida o muerte, Essa é uma questão de vida ou morte, o condenación. de salvação ou de condenação. Cree Se crê, y será salvo, serás salvo, recibirá la vida eterna, receberás a vida o eterna. no cree, Se não creres, condenado, serás condenado tendrá e não terás vida a vida eterna, para vivir en el reino, para assim viver no reino de Cristo. o sea que dejará Ou seja, de existir que deixarás de existir. en Cristo, Mas a pessoa que creia em Cristo viverá en el reino eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Salvador. En el bautismo en agua No batismo na água, apareció
persona se identifica con Cristo, A pessoa se identifica com Cristo na sua morte, sepultura y no seu sepultamento e na sua ressurreição. por isso, Por isso, Cristo como Salvador, quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador, ela morre para o mundo. males, tipológicamente, Quando é submergida nas águas batismais, levantada en simbolicamente ela está sendo sepultada. E quando é levantada das águas do batismo, está ressuscitando para uma nova vida, a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Espíritu Santo y fuego, E depois Cristo a batizará com Espírito Santo e fogo nuevo nacimiento. e produzirá nessa pessoa o novo nascimento, tão simples assim. También pueden ser bautizados Portanto, vocês podem ser batizados. Cristo como Salvador, Todos vocês que receberam Cristo como Salvador nesta ocasião, diferentes, nos diferentes países. E de 10 años as crianças de 10 anos em diante, recibido a Cristo que receberam Cristo como Salvador, também ser bautizados poderão ser batizadas del Señor no nome do Senhor. y nos continúa E continuaremos nos vendo eternamente en la eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. que Dios les continúe bendiciendo a todos. Que Deus continue abençoando a todos. Recuerden el tema, E lembrem do tema, la introducción. a introdução ao milênio. Todo esto está sucediendo en la introducción Tudo isso está sucedendo al milenio. Dios na llama introdução ao milênio. a los últimos Deus chamando os últimos que completarão a sua igreja. Dios les bendiga. Deus abençoe a todos grandemente. Con ustedes, Deixo aqui com vocês José Benjamín o reverendo José Benjamin Pérez para que continue cada país, e deixarei em cada país correspondiente, o ministro correspondente para que ele mostre los que recibieron como farão para serem batizados esta ocasión. aqueles que receberam Cristo como Salvador nesta ocasião. Muy buenas tardes. Que todos passem muito boa tarde e que Cristo lhes acompanhe em todos os dias de suas vidas.